Amém? 1 João capítulo 4, versículo 10. Diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, a palavra nos diz que o amor, ele consiste em algumas coisas, ou numa coisa principal. O amor, ele consiste, ou seja, ele é feito de algumas percepções. Então, o amor, na verdade, ele existe porque não é que nós amamos a Deus, não porque nós amamos a Deus em primeiro lugar. Não, o amor existe porque Ele nos amou primeiro e enviou o Seu Filho para morrer no nosso lugar como propiciação dos nossos pecados. É importante nós então entendermos que nós amamos a Deus hoje. Se a gente continuasse lendo aqui 1 João, falaria isso. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se não me engano, 1 João 4,19 fala assim. Mas na verdade, irmãos, o amor, ele se consiste nesta verdade, que Deus nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vamos orar pela palavra. Obrigado, Senhor, pela Sua palavra. Obrigado, Deus, porque podemos estar aqui reunidos. E eu quero, Senhor, colocar esse momento diante de Ti, que o Senhor possa, ó Deus, realmente derramar tudo aquilo que está no Teu coração, todo o Seu propósito neste lugar, em nome de Jesus. Amados, essa palavrinha propiciação é uma palavra diferente, né? Vocês concordam? O que é propiciação? Quem sabe dizer para mim exatamente o que é e gostaria de falar no microfone? Eu vou te dar o microfone, você pode falar à vontade. Viu alguém levantando a mão? Levantou a mão ali? Não. Não. Né? O que é propiciação? É uma palavra um pouco diferente, nós não estamos muito acostumados com elas. Eu vou tentar explicar de uma forma muito simples. Na verdade, é uma palavra complicada, talvez nem eu soubesse explicar direito o que é. Mas eu vou tentar explicar de uma forma simples. Imagina que você está dirigindo, né? Então você está dirigindo seu carro e de repente você recebe uma multa. Essa multa vai gerar um boleto. Já tem irmão coçando a cabeça aí já, né? Puxa vida, podia falar tanta coisa, pastor, vai dar esse exemplo, né? Quem gosta de ganhar multa de trânsito aí? Ninguém gosta, né, irmão? Então, quando vem uma multa, você tem um boleto, e ali é uma dívida. Existe uma dívida. E aquilo está sendo aplicada uma pena. Então, a propiciação, ela é um ato que faz com que essa dívida seja cancelada. Por exemplo, então eu vou pegar aquele boleto da multa e eu vou lá no banco, agora não precisa mais ir no banco, graças a Deus, né? Você vai abrir o seu aplicativo da internet, do banco, ou no seu computador, no seu celular, e você vai pagar aquela multa. A propiciação é o ato de pagamento da multa. Então, quando você paga a multa, aquela cobrança que era contrária a mim, ela acaba. Aquela pena que estava sobre a minha vida, porque eu era um infrator, mas a partir do momento que eu paguei a multa, aquela dívida, então, o ato de pagar a multa é a propiciação. Eu não sei se eu continuo, vou complicar um pouco mais, tá, irmãos? Então, o ato de pagar a multa é a propiciação. A expiação com X é o ato de perdoar a multa. Ficou difícil, pastor? Não? Oi? Não, a expiação do pecado. Não, a propiciação não é, o pastor Paulo está dizendo que seria uma compensação. Na verdade, não. É uma atitude, né? Talvez, né, uma compensação nesse sentido, né? Mas a propiciação é uma atitude que você faz para aplacar algo que é contra você. Na verdade, no original, essa palavra significa que alguém está irado com você. E assim, a ira, irmãos, não é raiva. Eu não queria entrar muito nesse assunto, porque ele é muito complexo, vai ficar muito confuso, eu não quero entrar nesse assunto.
Mas nós vamos falar um pouco hoje sobre o favor de Deus sobre as nossas vidas, o amor de Deus sobre você. Se há algo que eu gostaria que você pudesse guardar e sair daqui com o coração alegre, é sabendo que Deus amou você primeiro, e o amor de Deus propiciou para mim e para você uma situação nova em Cristo Jesus. Amém? É essa a ideia, né? Que Deus quer falar conosco nessa situação. Então, irmãos, o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. E como Criador de todas as coisas, Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que existe, criou também o ser humano. E existem leis. Existem leis que, quando são quebradas, estas leis, elas têm consequência. Então eu falei aqui um pouco da lei do trânsito. Se você quebrou aquela lei, a consequência é uma multa. E a propiciação é o pagamento da multa. A lei de Deus é o seguinte: se você comer do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer. Então fala sobre o pecado do homem. O pecado do homem, ele traz contra o homem uma condenação. A Bíblia diz que todos pecaram e todos precisam ou carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Toda a humanidade pecou, não há um sequer que não há pecado, a não ser o Senhor Jesus, que não teve pecado. Mas todo homem pecou, toda mulher, toda a humanidade está encerrada debaixo do pecado. Então, nesse sentido, entenda que a consequência do pecado é um desfavor de Deus, que muitas pessoas traduzem, a Bíblia chama da ira de Deus. Ira não é raiva. Amém, irmãos? Quando fala da ira de Deus, a pessoa pensa que Deus está raivoso, querendo destruir você e acabar com a sua vida. Que nem quando você está raivoso com aquele pernilongo que você está dormindo, irmãos, e fica aquele barulhinho do pernilongo de madrugada. Quem sabe o que eu estou falando? E você acorda aquilo ali, e enquanto você não dá um fim naquele pernilongo, irmãos, não é? Eu lembro de um acampamento que nós estávamos, com um alojamento, tinha mais de 50 pessoas no alojamento, e de repente, acho que, não sei se era uma cigarra que entrou no alojamento, imagina, de madrugada, e começou a fazer aquele barulho, de madrugada, cara, assim, dentro do alojamento, e o pessoal, ninguém dormia, e de repente alguém achou a cigarra presa no lugar, deram um tapa nela, caiu no chão, o irmão foi com um chinelo, mas o cara deu tanta chinelada na cigarra, o cara batia, depois da quinta chinelada que deu para o senhor, irmão, pode parar, já morreu. Mas estava com raiva. Então, irmão, Deus não está com raiva, Deus não quer aniquilar você, Deus não é um Deus raivoso, Deus é amor. E o amor de Deus transformou para nós o Senhor Jesus, né? Ele nos deu Jesus, seu Filho, para que Ele fosse a propiciação pelos nossos pecados. Jesus pagou o preço que eu e você deveríamos pagar. Jesus pagou a conta do nosso pecado. E isto, então, revela o amor de Deus sobre nós. Então, lá em 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 1, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Se alguém pecar, nós temos um intercessor, Jesus Cristo justo. Olha o versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então a propiciação é uma oferta para apaziguar uma parte que está ofendida. O nosso pecado, o nosso estilo de vida ofendeu a Deus. É importante nós entendermos isso, porque tem gente que acha que está tudo certo. O pastor Fabiano hoje aqui começou a falar assim: irmãos, não pense que está tudo certo se você tem saúde. Não pense que está tudo bem se a sua conta bancária está no azul. Não pense se está tudo bem se você tem bens imóveis ou móveis. Não pense que está tudo bem se você tem isso ou aquilo. Se você não está em paz com Deus, não está tudo bem. Na verdade, está tudo mal, porque o dinheiro vai ficar, a roupa vai ficar, os bens ficarão. Todas as coisas para as quais muitas vezes o homem dá valor vão ficar aqui na terra. O que é da terra pertence à terra, mas aquele que é do céu, irmãos, pertence aos céus. A nossa vida pertence ao Senhor. Então, na verdade, Deus ele ficou ofendido pelo pecado do homem. E não ofendido assim de mimimi, né, irmão? Aquele negócio que está muito na moda, qualquer coisa que você fala está ofendendo. Não, é uma ofensa grave.
E essa ofensa grave precisou ser perdoada e paga pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a propiciação fala disso, do sangue expiatório, do sangue, né, que traz o perdão, o sangue de Cristo que apazigua a ira de Deus. Mais uma vez, ira não é raiva, mas a ira é a consequência do pecado do homem. O homem, ele se afastou de Deus, ele entrou num lugar onde nós estamos como se você estivesse remando contra a correnteza. Ou então como se você estivesse subindo um morro. Imagina você subindo o morro. Nós temos aqui o Denis que gosta de pedalar, né, irmão? Gosta de pedalar, vai subir o morro, você vai baixando a marcha, né? Vai baixando, até ficar naquela marcha levinha, né? Porque imagina aquele morro que você sobe. Porque o desfavor de Deus é como parece que você está subindo um morro, irmão. E o favor de Deus é que nem quando você está descendo um morro, não precisa nem pedalar, irmão. A bicicleta vai descendo. Você solta o barco e o barco vai descendo na correnteza. Parece que todas as coisas cooperam, como a Bíblia diz. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Amém? Então, essa é a propiciação. Não, como é que eu vou dizer? Não que a raiva de Deus está sobre nós, mas nós precisamos ser livres da ira. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2:1 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Olha o que a Bíblia diz. Algumas versões dizem: éramos, por natureza, filhos da ira. Aqui nós somos merecedores da ira. Verso 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Eu queria destacar aqui o versículo 3. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Por causa do pecado. Veja como ele diz: olha, nós vivíamos no pecado. Mas qual é então a solução que um Deus de amor, que ama você, que me ama, qual é a solução que Deus deu para isso? Porque nós éramos merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, e aqui eu queria dar uma ênfase, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Irmãos, o sacrifício de Jesus na cruz mostra o grande amor com o qual Deus nos amou. Nós não podemos olhar para Jesus na cruz e achar que é mais uma coisa. Nós não podemos nos acostumarmos na nossa vida cristã e de repente o nosso combustível, né, de caminhada cristã, a gente começa a perder a força para caminhar na vida cristã. A gente começa a perder paixão pelas coisas de Deus. Nós começamos a perder paixão pela oração. Nós começamos a perder o zelo pela leitura e pelo estudo da palavra. Nós começamos a perder a motivação de amar a nossa esposa. Nós começamos a viver a vida sem, como o pastor Fabiano disse durante o louvor, sem nos preocupar em ensinar os nossos filhos sobre a palavra e sobre o amor de Deus. Nós começamos então a dar ênfase, talvez nos prazeres, no entretenimento, ou talvez em outra situação, nas lutas e nas dificuldades. Nós não temos uma visão do amor de Deus, que é o que nos capacita a caminhar. O amor de Deus é o combustível santo para nós vivermos uma vida santa, para nós caminharmos com Deus com alegria, com motivação, com força. Irmãos, dia após dia, glória após glória, de fé em fé, de glória em glória, como diz a palavra. A caminhada do cristão é como a luz da aurora, que ela vai clareando cada dia mais, de fé em fé, de glória em glória.
Amém, queridos? Então nós olhamos para essa situação e eu preciso hoje, eu estava orando ao Senhor, perguntando: Deus, o que o Senhor quer que eu diga para a igreja? E o Senhor como que gritou aqui dentro do meu coração. O Senhor disse para mim: fala que eu os amo. Diga que eu os amo. Fale que eu amo cada um deles. Fale que eu amo cada um deles. E a prova do meu amor por eles foi que eu entreguei o meu filho Jesus para que eles pudessem então ter vida e vida em abundância. Amados, quando nós olhamos então essa situação, novamente a gente vê aqui pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Então, por que eu amo a Deus? Porque Ele me amou primeiro. Então, o que é que me faz amar a Deus? É ter revelação do seu amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o que é que me faz amar a Deus? É ter revelação do amor de Deus. O que me faz obedecer a Deus? É ter revelação do amor de Deus. O que me faz amar, andar com Cristo? É ter revelação de que Ele me amou. Então, sempre que nós estivermos com dificuldades de amar o próximo, sempre que nós estivermos enfrentando lutas nas nossas vidas, sempre que a gente encontrar e enfrentar dificuldades de obedecer os princípios de Deus, sempre que nós tivermos lutas e dificuldades para andar na palavra do Senhor, nós então precisamos nos voltar para Ele, buscar estudar, buscar entender, orar, buscar perceber, ter revelação do grande amor com o qual Ele nos amou. Por causa do seu grande amor, Ele nos deu vida com Cristo. Lá em João 3,16 diz que Deus tanto amou o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Deus deu o seu Filho? Porque Ele tanto amou. Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Novamente esta linguagem, não é? A Bíblia diz aqui: Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, ou seja, Ele nos amou primeiro. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante ou por meio à morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Vocês estão entendendo, irmãos? O que o Senhor está dizendo, se quando nós éramos inimigos, nós fomos salvos, fomos reconciliados. Muito mais agora, já andando nessa reconciliação, nós também vamos ser salvos, abençoados, cuidados pela vida do Senhor. Então, porque muitas vezes eu e você enfrentamos lutas e andamos cabisbaixos e talvez enfrentamos uma ou outra dificuldade, nós perdemos a fé, perdemos o combustível e perdemos aquela alegria de viver a vida cristã e começamos então a definhar na nossa vida, nos propósitos que tínhamos. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender que é o amor de Deus que nos fortalece. É a revelação do amor de Deus que nos dá combustível para dar o próximo passo. Porque eu sei que se Ele me amou, Ele não vai me abandonar agora. Amém, querido? É isso daí. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 2 diz: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como é que você sabe se você ama a Deus? Como que você sabe se você ama a Deus? Se você obedece os seus mandamentos.
Se você tem dificuldade de obedecer os mandamentos de Deus, é porque o amor de Deus não tem sido aperfeiçoado no nosso coração. Irmãos, nós temos então que parar de olhar para as circunstâncias, de parar de olhar para nós mesmos, de parar de olhar para as lutas que enfrentamos, de parar de dar ênfase para uma ou outra coisa, mas entender e buscar no Senhor a revelação do seu amor por nós, porque o amor de Deus vai te fortalecer, querido. O amor de Deus vai te capacitar. O amor de Deus, ele vai renovar a sua fé. O amor de Deus sobre você, quando você olhar para ele e falar assim, não, Deus me ama. Então a gente vai começar a ser revigorado. Nós vamos ter ânimo para continuar, nós vamos ter combustível, né, para caminhar um pouco mais. Nós vamos ter oportunidade de manifestar esse amor que o Senhor derramou sobre nós, amando aqueles que estão ao nosso redor, obedecendo os seus mandamentos e vivendo a vida cristã em santidade, sendo então liberados e perdoados de tudo aquilo que nos traz dificuldade. Irmãos, dura coisa é você ficar subindo o morro o tempo todo. Dura coisa, querido, é você ficar o tempo todo lutando contra a correnteza. E quando nós estamos então nessa situação, é porque não estamos percebendo que o Senhor nos ama realmente de uma grande, com uma grande força, com atos práticos, liberando sobre nós tudo aquilo que Ele tem para nos abençoar. Eu queria terminar nessa manhã lendo lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Aleluia! Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Veja aqui que o apóstolo Paulo, ele está tentando trazer a nossa atenção para o sacrifício de Jesus, que revela o amor de Deus por nós. Então ele fala, o que nós vamos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por nós. Então veja que a linguagem é essa da Bíblia, tentando nos mostrar o amor de Deus, para que nós possamos então caminhar com fé e com alegria. Ele diz que quem fará alguma acusação, versículo 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem é que pode nos separar do amor de Cristo? Versículo 37. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Eu queria que você fechasse os teus olhos. Gostaria que você fechasse os teus olhos e deixasse, o Espírito Santo trabalhar no teu coração. E a pergunta que eu gostaria de fazer nessa manhã é: qual é a revelação do amor de Deus que você tem? O quanto você entende o amor de Deus por você? O amor de Deus, você acha que Deus precisa provar que te ama ainda?
Se acontecer alguma coisa ruim na sua vida, você vai achar que Deus não te ama. Talvez se você estiver enfrentando alguma dificuldade, a sua percepção do amor de Deus pode estar comprometida, que nem quando você entra num carro para dirigir, o carro está embaçado, você não consegue enxergar a estrada. Então você está ali no carro e você não consegue enxergar a estrada por onde você deve ir, porque está embaçado a visão, o vidro. A sua visão pode estar embaçada pela falta de revelação do amor de Deus sobre a sua vida. E todos nós enfrentamos isso, irmãos. É por isso que todas as cartas praticamente falam sobre isso. É por isso que o apóstolo Paulo tem essa linguagem, fala assim, olha, o que é que pode nos separar do amor de Deus? E ele lista ali uma infinidade de coisas, ele fala, nada nesta criação, nada em toda a criação pode nos separar do amor de Deus. Angústia, tribulação, perigo, fome, espada, nudez, nada, nem anjos, nem principados, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Porque o amor de Deus, na verdade, ele transcende essa vida em muito. Não tem a ver conosco, Ele é amor, Deus é amor. E nós precisamos ter revelação disso. Entender que porque Ele nos amou, Ele então se sacrificou no nosso lugar. E quando nós temos revelação desse amor de Deus, irmãos, nós então podemos caminhar, ter um combustível, motivação para louvar a Deus, para adorar a Deus. A nossa motivação pode estar comprometida. Eu me lembro de um caso de uma criança que teve, uma menina, teve uma infecção muito grave, uma infecção urinária muito grave. E essa menina ficou com um grave risco de vir a óbito, de morrer, era uma criança. Mas aquela menina foi curada e os médicos deram testemunho para os pais. Eles falaram assim, olha, algo aconteceu, algum milagre aconteceu, porque essa menina era para ter uma complicação gravíssima e poderia correr risco de vida. Então, nesse momento, depois que essa menina foi curada, no domingo, os pais dessa criança estavam radiantes, adorando a Deus com toda a sua força. Estavam adorando a Deus com toda a sua força e diferente. Até que chegou alguém para mim e falou assim, nossa, eu vi o casal, como eles estavam cantando. E chamou a atenção e essa pessoa não sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que o filho deles, que a filhinha deles havia sido curada. Mas depois, infelizmente, com as situações da vida, com as dificuldades do dia a dia, esse casal se distanciou do Evangelho, se esfriou, perderam o seu casamento, hoje não estão juntos mais, eu perdi o contato, mas até onde eu sabia não estavam tendo uma vida cristã. Onde estava o amor e a paixão com a qual eles estavam adorando naquele dia? Irmãos, eu não estou falando contra nós sermos abençoados, porque eu amo ser abençoado. Quando nós somos abençoados, nós nos alegramos. Quando nós trocamos de carro, quando nós somos curados, quando algo sobrenatural acontece, é maravilhoso. E nós adoramos a Deus. Mas e quando nada acontece? No dia a dia comum da vida, você ama a Deus? Deixa eu te falar algo, irmãos. A maioria dos nossos dias são dias comuns. A grande maioria dos nossos dias são comuns. Eu vou fazer agora em janeiro 35 anos de casado. 35 anos, já é muito tempo, irmão. Passou muito rápido, querido, essa é a verdade. Mas é bastante tempo. E temos os dias especiais, nós nos casamos, depois nasceu a Fernanda, nasceu a Flávia, elas se casaram, entraram na faculdade, se formaram. A Flávia já teve 2 filhas, a Fernanda está grávida, são dias especiais. Mas veja que eu posso contar aqui nos dedos os dias especiais. Mas e os dias comuns? De fazer uma mesa, de comer uma comida simples, de repente de tomar um café com leite, um pão com manteiga, algo simples.
Esses dias comuns não são dias dignos de amor, não são dias dignos da nossa gratidão. Eu vou deixar de amar a Adriana só porque ela não fez uma comida maravilhosa? Não, não é a comida que faz com que eu a ame. Eu a amo porque ela é minha esposa. O que é que faz com que você ame a Deus? A maioria dos nossos dias são comuns. Até mesmo o nosso relacionamento com Deus, a grande maioria dos dias são comuns. Mas não deixe que o dia comum embace a sua visão de que no céu existe um Deus que te ama tremendamente, de que Ele está pronto para derramar algo sobre a sua vida, de que Ele é um Deus amoroso que cuida de você, que deseja amar você e já provou o seu amor, entregando o seu Filho Jesus por nós. Irmãos, os nossos dias são comuns, mas servimos a um Deus em comum, digno da nossa gratidão e do nosso amor. Nesta manhã, o que Ele está dizendo para mim e para você é que Ele nos ama a ponto de ir à morte, sacrificar a vida por nós. Ele já provou o seu amor e nós só conhecemos o amor porque Ele nos amou primeiro. Eu acredito que hoje nós não precisamos fazer um apelo, mas enquanto o pastor Fabiano ministra uma canção, eu queria que você se entregasse ao amor de Deus nessa manhã. E que você pedisse ao Senhor aí no seu lugar: Deus, revela-me o teu amor. Revela-me quem tu és. Eu quero ter revelação. Eu já sei que o Senhor morreu por mim. Eu já sei que eu fui perdoado dos meus pecados. Mas eu preciso de uma revelação superior a isso. Eu preciso ser capacitado a viver uma vida cristã diferente. Eu preciso de um combustível novo, eu preciso de uma motivação nova, eu preciso, Senhor, ser invadido por esse sentimento, de que o Senhor me ama. Deus, eu não posso colocar o seu amor à prova pelas circunstâncias que eu vivo. Deus, eu não posso colocar, Pai, o seu amor, eu não posso medir o seu amor através das coisas terrenas. Deus, então me dá a revelação de quem tu és, me dá a revelação do teu amor, me dá a revelação do teu poder, me dá a revelação, porque é a revelação do teu amor que vai me levar a viver coisas extraordinárias, é a revelação do teu amor que vai me capacitar a viver algo novo, é a revelação de quem tu és que vai fazer com que eu ame o Senhor. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Se eu não conhecer o teu amor, Deus, eu não vou conseguir te amar da maneira como o Senhor merece e deve ser amado. O Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é digno. Eu gostaria que você fizesse uma oração aí com as suas palavras, enquanto o pastor Fabiano ministra uma canção. Vou dar um tempo para você orar, que o Espírito Santo dirija você nesse momento, em nome de Jesus.